Salve improváveis, tudo certo com vocês? Hoje eu vou colocar o mercado tradicional e o mercado DeFi frente a frente com números reais. E no final desse vídeo, tu aí do outro lado vai saber exatamente onde o teu dinheiro rende mais e onde você pode estar perdendo tempo e também dinheiro. Então fica comigo até o final desse vídeo que hoje a gente vai passar pelos principais investimentos tradicionais e vai comparar isso com o que a gente consegue ganhar no DeFi. Seja em pools de liquidez, seja fazendo empréstimos, seja fazendo diversas outras estratégias que a gente tem a oportunidade de fazer no DeFi, tá certo? Então, aquela velha máxima de sempre, né, galera? Já chega deixando o likezinho, compartilha com aquele teu amigo que ainda não investe no mercado cripto, para ele poder comparar os investimentos do mercado tradicional versus os investimentos do DeFi. E ainda, se tu não é inscrito no canal, lembra de ativar o sininho aqui, porque a gente analisa as métricas aqui do canal e a gente sempre dá uma olhada aqui. A maioria das pessoas que assistem nossos vídeos aqui ainda não são inscritos, beleza? Não menos importante, se tu quiser entender tudo sobre criptomoedas, tu é aquele cara que só investe no mercado tradicional, tu vê essas oportunidades no mercado DeFi, mas tu tem um pouco de medo, porque tu ainda não sabe como investir aí, tu ainda não sabe o que fazer, tu tem uma certa insegurança de poder fazer as coisas no DeFi, vou te fazer o convite para participar da nossa comunidade, comunidade dos Improváveis Cripto, onde a gente tem mais de 10 módulos lá dentro da comunidade, mais de 20 horas de aula, né? Tem módulos aí de empréstimos, de pools de liquidez, com mais de 2, 3 horas de módulo cada uma delas. Então a gente sai do absoluto zero, onde eu te pego na mão e eu te mostro desde a história do dinheiro até como você criar a sua própria coleção de NFTs, por exemplo. Então, aproveita, dá um confere aqui embaixo, vai ter um vídeo explicativo onde a gente mostra todo o funcionamento da comunidade por dentro, tudo que tu vai aprender lá dentro, a gente abre a caixa preta da nossa comunidade e te mostra todos os detalhes, todos os módulos. A gente tem uma comunidade do Discord também bem engajada, onde a gente coloca lá os airdrops, a gente coloca opções de rendimentos, quando a gente encontra rendimentos fora da realidade, né, do contexto normal, a gente sempre manda lá também pro pessoal poder aproveitar esse tipo de rendimento. Então, cara, é uma comunidade assim, ó, sem igual. Tu nunca vai pagar o que tu tá pagando para receber o que tu vai receber. Tu vai receber muito, mas muito, muito mais do que aquilo que tu tá pagando, até porque o preço que eu coloquei aqui, né, de barreira de entrada é praticamente irrisório, né? Qualquer pessoa pode pagar, porque tu pode pagar em 2 cartões, tu pode pagar em cartão e Pix, tu pode pagar em boleto, pode pagar como tu achar melhor. Tem até a opção para você que não tem muito limite no cartão de crédito, poder pagar parcelado no cartão. E a parcela vai ser debitada mensalmente, ele não vai comer ali o limite total do teu cartão. Então, cara, tá muito facilitada a entrada, aproveita, porque eu tenho certeza que tu vai se transformar num investidor muito melhor, com todo o conteúdo e todas as pessoas também que a gente tem lá dentro da nossa comunidade. Beleza? Então, sem mais delongas, então vamos cair aqui prendendo na minha tela e vamos entender tudo sobre o mercado do TradeFi versus o DeFi. Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Então, não poderíamos deixar de começar, né, por um dos investimentos mais famosos de todo o mercado, que é o próprio Tesouro Selic, né? Então, é um dos que a galera mais investe, justamente pela falsa segurança, né, que tem ali por trás, justamente por ser um investimento onde você empresta dinheiro para o governo. Então, o governo dificilmente vai deixar de te pagar, né? Porque mesmo que eles estejam em déficit, como eles estão agora, né, nesse momento, o que acontece? Para pagar o pessoal que está emprestando dinheiro para eles fazem o quê? Se eles não tiverem como pagar, eles vão lá e imprimir mais da moeda, porque são eles os donos do Banco Central. Então, eles vão imprimir mais moeda, vão gerar maior inflação, mas eles vão pagar essa galera que emprestou dinheiro pro governo aqui, beleza? Então, é considerado, né, um dos investimentos tradicionais mais seguros que existe, justamente por você estar emprestando dinheiro pro governo, beleza? Então, a gente tem dois tipos, né, de Tesouro Selic aqui disponíveis hoje, quando a gente entra aqui no próprio site do Tesouro Direto, tá? Então, a gente faz o quê? A gente tem a opção de emprestar até 2028 ou até 2031. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês, justamente para a gente ver como é que ficariam aqui as questões dos valores e tudo mais, para a gente ter uma ideia, beleza? Então, a gente vem aqui, a gente faz o quê? A gente pode selecionar o ano, então, né, que a gente quer. A gente pode selecionar, por exemplo, 28 ou 31. Eu vou fazer a simulação no 28, que é mais próximo, né? Seriam apenas 2 anos. Então, vamos supor, né, que a gente faz um primeiro investimento aqui de 5 mil reais e depois a gente vai fazer um investimento mensal aí de 500 reais, beleza? Então, a gente vai fazer a simulação agora. A gente receberia 20.154,83 reais. Essa rentabilidade, ela seria de 10,74 ao ano. A gente está em 2 anos, né? Então a gente receberia aí um pouquinho mais de 21% dentro desses 2 anos. E você receberia esse valor aqui, ó, em dia 1º do 3, né, de março de 2028, beleza? Se você deixasse esse dinheiro na poupança, né, eles fazem o cálculo aqui, você estaria recebendo apenas 19.190, né? Claro, poupança não é um parâmetro, vamos dizer assim, né, muito relevante, porque é o pior investimento que a gente pode fazer em questão de renda fixa, né? Então, óbvio, vai estar dando mais do que a própria poupança, mas se pegar, por exemplo, e comparar com um CDI ou um CDB, vai ficar muito para trás, né? Até porque 10,74% ao ano não é nem 1% ao mês, né? A gente tendo uma taxa Selic que a gente tem hoje em torno aí de 15%, a gente está bem abaixo da taxa Selic. Então, não cobriria aí, né, basicamente, nem a inflação que vai ser gerada com uma taxa de juros tão alta como que a gente tem. Então, cara, na minha opinião, não vale a pena. A gente vai então agora para a questão aqui da poupança. Então, a gente pega aqui, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver aqui que a gente tem uma calculadora igual da que a gente tinha ali, por exemplo, no Tesouro Selic. Então, vamos fazer a mesma simulação só para a gente ver uma coisa aqui, tá? A gente vai botar então aqui os próprios 5 mil, que é o investimento inicial, a gente bota aqui os 500 reais de investimento
mensal. Beleza? E aí aqui nos meses, a gente vai colocar exatamente, vamos ver, lá era até março, né? Então a gente tá em janeiro, vai dar 24, 25, 26 meses. Então vamos colocar aqui 26 meses, pra gente ter uma ideia, e vamos fazer esse cálculo. Beleza. Então, aqui a gente tem o cálculo da poupança. Então, nós receberíamos, né, 1.568,21. O nosso aporte seria de 18 mil reais, né, dentro desse período. E, no final, né, desses 2 anos e 2 meses, a gente teria os 19.568,21. Vamos ver se eles acertaram aqui. Deu um pouquinho de diferença, né, 19.190 para 19.568, mas ficou ali dentro da margem estipulada, né? Então, aqui você ganharia R$ 1.500 de juros em 26 meses, né? Isso são 2 anos e 2 meses. Então, ficaria bem abaixo aí, né, do que a gente consegue ganhar, por exemplo, no DeFi, ou até, por exemplo, aqui no CDI ou no CDB, que são os investimentos também bem consolidados aí do mercado tradicional, beleza? E aqui a gente vai ver, então, no próprio site, né, do Banco Central, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que hoje a poupança ela está pagando por volta de 0,67 ao mês, né? Então, cara, isso aqui é muito baixo, né? Porque tu vai pegar, no longo prazo, ela não vai cobrir nem a inflação que está sendo gerada. Obviamente, o governo ele vai vir com aquele dado maquiado de que a inflação foi 4,5%, 5%, quando na verdade ela foi muito mais de 10%. Então, a gente tem, inclusive, lá dentro do nosso curso, um módulo que a gente fala sobre isso, né? A gente explica a inflação real e a inflação oficial. Qual é a diferença das duas e por que que você tem que considerar a inflação real e não a oficial? Porque a oficial a gente sabe que é a que o governo mostra pra gente e esse dado ele é extremamente maquiado, né? Não é um dado real. Então, o dado real é aquilo que a gente vê no nosso bolso. Quando a gente vai no mercado e vai comprar um café e ele tá 30% mais caro. É quando a gente vai no mercado e vai comprar um azeite de oliva e ele dobrou de valor. Então, a inflação real é a que a gente sente no bolso, não a que eles dizem pra gente que é, como aqueles vêm maquiando, né, ano após ano, que é o que eles costumam fazer. Tranquilo? Seguindo então, a gente vem pro CDB, tá? O CDB, como vocês podem ver, ele já está pagando um pouquinho mais, né, do que o próprio a poupança, né, ou o Tesouro Direto. Ele paga em média 1,16% ao mês. Mas também, né, levando aqui no longo prazo, com essa taxa de juros tão alta que a gente está hoje de 15%, a inflação vai corroer esse valor aqui também. Seguindo, a gente pega então o CDI. CDI hoje está em média em 14,32% ao ano, tá? Então, ele vem, né, nesse acumulado aí, desde 2025. Então, eles fazem esse cálculo, né, do ano passado, e ele teve aí uma média, né, de 14,32%. Beleza? Isso é analisado, tá? Então, se dividir por mês aqui, vai dar mais ou menos aquela faixa ali que a gente tem do CDB, né? 1, alguma coisa por cento ali também. Show? E seguindo, qual é o problema que a gente tem, por exemplo, né, nesses investimentos tradicionais? Os impostos que a gente tem que pagar sobre os nossos investimentos. Então, além de você ganhar aquela mixaria que você ganha ali dos investimentos tradicionais, 0,67% na poupança, 1,16% de um CDB, 1,13, 14 de um CDI, você ainda tem que pagar um imposto sobre investimento. E aí tu deve estar pensando aí do outro lado, quem investe em mercado tradicional. Ah, mas eu invisto em LCA, em LCI, e nesses tipos de investimento não tem, eu não tenho que fazer o pagamento, né, de tributos, porque eles são livres de impostos. Então eu tenho uma notícia para ti, que agora, a partir de 2016 e 26, a gente vai ter, né, a tributação pelo governo do amor sobre essas cartas, né, de crédito aí que a gente tem, ó, o LCI, o LCA, o CRIS, o CRAS, eles vão ser tributados e vão passar a pagar a partir desse ano 5% de imposto sobre os rendimentos. Então, mesmo que você investir ali, né, nas linhas de crédito de imóveis, na linha de crédito do agronegócio, nos CRIs, nos CRAS, a partir de agora você vai ter que pagar 5% de imposto sobre o que você ganhar. Então imagina que a gente fez aquela simulação ali de 18 mil reais de investimento, tá? Você vai entrar com 5 mil, vai depositando ali 500 reais mensalmente, né? E aí depois de 2 anos você vai ganhar R$ 1.500 de lucro, né? Que seria os juros acumulados. E em cima desses R$ 1.500, você vai ter que pagar, se for, por exemplo, aqui, né? Alguma dessas cartas de crédito aqui é 5%, tá? No LCI e no LCA. Porém, essas aqui elas têm também um rendimento basicamente parecido ali com o CDB e o CDI. E caso você queira, por exemplo, investir no CDB e no CDI, você vai pagar a partir de 17,5%. Por quê? Porque a gente tem aqui a tabela, né, regressiva, que ó, ela também será substituída por uma alíquota de 17,5% para CDBs, Tesouro Direto, debêntures tradicionais. Então, hoje, né, se paga 15% de imposto, né, que é o que eles dizem aqui, ó. A partir de agora de 2026, vai ser uma alíquota fixa para 17,5%. Então, pensa que você vai receber R$ 1.500 lá dos seus juros sobre o seu investimento e em cima daquilo você vai ser obrigado a declarar e pagar 17,5% de imposto sobre esse capital que você ganhou. Então, o governo ele está sempre querendo tirar uma fatia do bolo para ele. Ele vai pegar ele vai pegar uma grande parte daquilo que você aí do outro lado suou para ganhar, investiu no CDB, no CDI, num Tesouro Direto e depois quando chegar a hora de você recuperar esse valor, né, que nem no caso que a gente simulou aqui, por exemplo, 26 meses, ele vai lá e simplesmente pega uma fatia de 17,5%, quase 20% daquilo que você ganhou. Ele não fez nada para isso.
E ele vai lá e toma 17,5% do que é teu, simplesmente porque ele quer. Ele falou, não, você investe, você tá ganhando dinheiro aí, eu quero uma parte, e acabou. Ele vai lá e toma 17,5% de ti, sem mais, nem menos. Então, é bem complicado, tá? É bem complicado, a gente tem que estar cada vez mais esperto com isso, tentando cada vez mais tirar o nosso dinheiro do Brasil, porque aqui não tem mais jeito. Não tem mais o que se fazer aqui, é imposto em cima de imposto, é toda hora pagando mais do que tu tá recebendo, tu não recebe para cobrir nem a inflação praticamente que o governo gera com uma taxa de juros tão alta que nem tá nesse momento. Ah, a taxa de juros alta é bom porque tá pagando bastante. Claro que tá pagando bastante, mas e quanto tu tá recebendo de inflação em cima disso? A maioria das pessoas não consegue ver isso, porque é um dado maquiado e escondido. Então, é óbvio que é bom tu ter uma taxa de juros alta para quem tá investindo no governo e aproveitando isso. Mas é a inflação que tá sendo gerada para conseguir deixar essa taxa de juros tão alta. Não existe almoço grátis, galera. Então, estudem e pensem cada vez mais em tirar o vosso dinheiro do Brasil. Tirem o dinheiro de vocês daqui. Primeiro, porque não paga nada. Segundo, imposto em cima de imposto. Terceiro, os investimentos fora do Brasil, eles costumam pagar muito mais do que os investimentos daqui. Então, não faz sentido nenhum você ainda ter dinheiro no Brasil, em CDB, em CDI, em Tesouro Direto, seja no tipo de investimento tradicional que você usa aí do outro lado. Estude sobre o Web3, estude sobre DeFi, estude sobre criptomoedas. Você não precisa ser um expert se você não quiser, mas estude as coisas básicas para você conseguir investir seu dinheiro e ter rentabilidades melhores do que no mercado tradicional, por exemplo. Seguindo aqui, então, a gente vai vir para uma matéria aqui do Poder 360, que ele explica o que pra gente. Em 30 anos, o real ele perdeu 83% do seu valor frente ao dólar. Então, em 94, né, quando foi criado o Plano Real, até os dias de hoje, basicamente, né, um pouquinho antes, que foi o cálculo que eles fizeram em 30 anos, né, a gente teve aí uma desvalorização do real 83% sobre o dólar. Então, a gente já chegou a comprar um dólar com 94 centavos. Isso aconteceu lá no início do Plano Real, né? Então, a gente nem lembra como é que é isso, porque hoje a gente paga aí quase R$6 para poder comprar um dólar. Então, além de você estar ganhando pouco, né? Comparado percentualmente, né, como a gente viu no CDB, no CDI, no Tesouro Direto, você está perdendo valor ano após ano para o dólar. E o dólar é considerado uma das maiores moedas, né, uma das mais fortes moedas que a gente tem no mundo. Então, por que eu vou ficar em real se eu posso ter dólar? Por que eu vou investir em investimentos tradicionais do mercado brasileiro se eu posso investir em investimentos do mundo inteiro, utilizando dólar? Não faz sentido nenhum. Então, como a gente pode ver, a gente está ano após ano perdendo valor para o real, né? Como a gente viu aqui, já perdemos mais de 83% desde 94, né, até os dias atuais aí. Beleza? Seguindo, a gente vem então para outra notícia que é sobre o CDI. Então, aqui é uma notícia, né, da própria JP Morgan, que ela fez o seguinte estudo, tá? O CDI do Brasil, né, ele rendeu 142% em 10 anos, mas em dólar, né, se for comparar em dólar, ele rendeu apenas 4% em 10 anos. Sabe o que é isso? É você receber somente 0,4% ao ano, se comparado ao dólar. Por quê? Porque, cara, você receber 4% em 10 anos, é vantagem você deixar o seu dinheiro guardado embaixo do colchão, né? Porque não faz sentido nenhum você fazer um investimento para ganhar 4% em 10 anos. Sendo que isso você consegue receber aí em 6 meses, às vezes, no DeFi, né? Até menos, muitas vezes, dependendo do tipo de investimento que você faz. Então, não faz sentido nenhum você ter investimento em CDI, por exemplo, com essas taxas aqui. Não faz sentido nenhum. Então, como eles dizem aqui, né? Nos últimos 10 anos, o CDI, ele apresentou um retorno nominal acumulado de 142%, beleza? Isso daria, em média, 14,2%, né? Que é o que a gente viu anteriormente aqui, né? Tava pagando aqui, mais ou menos, né? 14,32%. Beleza? Ficaria ali dentro do que tá pagando. Só que, à primeira vista, né? Parece um desempenho expressivo. Só que, tem um detalhe. Lembra que a gente acabou de falar sobre inflação e tudo mais, né? Que vai comendo, seu poder de compra vai reduzindo seus ganhos nominais. Então, ao ajustar o resultado pela inflação do período, o ganho real, ele cai para apenas 38%. Isso em real, tá? Então, desses 42% aqui do acumulado, vai sobrar, descontando a inflação, 38%. Então, você ganhou em real, se a gente dividir esses 38% pelos 100, pelos 10 anos, a gente vai ter 3,8% ao ano, em real, beleza? Só que, se a gente pega e compara com o dólar, aí a discrepância ela fica ainda maior, porque daí a discrepância ela vem para aquilo que a gente falou anteriormente lá no início da nossa leitura, né? A gente vai para apenas 4% em toda a década. Então, isso evidencia, né, uma valorização praticamente nula no cenário internacional, comparando aí o nosso real com o dólar. Então, aqui eles até fizeram, né, um gráfico para demonstrar, né, como é que seria. Então, aqui a linha azul mais clara seria o CDI nominal, depois a gente tem aqui em preto o CDI real, né, que é o que a gente tem descontado da inflação, e aí depois o CDI em dólar. Então, a gente vê que praticamente não houve valorização, né? Tu ganhar 4% em 10 anos, não faz sentido nenhum tu tá fazendo um investimento desse, né? Beleza?
Então, aqui eles falam também, né, que a alocação média do investidor brasileiro, ele tem 95% do seu dinheiro no Brasil. Então, a gente tem que ajudar o maior número de pessoas a entender os mercados, né, como o DeFi, como a Web3, como as criptomoedas, para poder tirar esse dinheiro daqui do país e poder usar em locais mais rentáveis, onde você vai ter um ganho realmente expressivo em dólar, por exemplo, né? Então, aqui eles têm um gráfico também, né, da alocação dos investidores em ações internacionais por país, e o Brasil é um dos que menos tem, né? Então, a gente vê aqui que, por exemplo, a Noruega é a que mais tem hoje investimentos em ações internacionais, né? E o Brasil é um dos que menos tem. Ele tá junto aqui com a Índia, com o Egito, né? Só com países basicamente subdesenvolvidos. Tranquilo? Beleza, Rob, eu entendi todo o conceito. Eu entendi que não faz sentido nenhum eu estar com o meu dinheiro no Brasil. Eu entendi que não faz sentido investir em CDB, em CDI, né, em Tesouro Direto. Mas o que eu posso fazer com esse dinheiro, então, que eu tenho para investir? Cara, é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, fica comigo, que a gente vai entender agora aonde a gente consegue ter rendimentos muito maiores do que esse que a gente mostrou aqui para vocês, de tá passando 10 anos e recebendo 4% aí de valorização em dólar, como a gente viu que foi o que o CDI, né, trouxe nos últimos 10 anos dessa pesquisa aí do JP Morgan, por exemplo. Tranquilo? Ah, Rob, mas como é que eu não vou ter dinheiro em real? Eu preciso ter dinheiro em real para uma reserva de emergência, por exemplo. Claro, concordo plenamente. Eu mesmo tenho. Então, você tem que saber que as coisas precisam ser divididas. Você precisa ter sua reserva de emergência, você precisa ter diversificação dos seus investimentos. Então, o que eu tô falando aqui para vocês é para vocês fazerem o seu investimento de mais longo prazo, investimento que vocês querem ter uma rentabilidade maior. A reserva de emergência, ela tem que ser no CDB de liquidez diária, no CDI. Por quê? Porque você provavelmente vai precisar desse valor rápido. Então, é reserva de emergência, para você utilizar numa emergência. Então, não faz sentido você deixar sua reserva de emergência, por exemplo, em dólar, no investimento de mais longo prazo ou alguma coisa do gênero. Esse valor você tem que ter no CDI, no CDB de liquidez diária, justamente para poder sacar rápido quando você precisar. O que a gente está mostrando aqui hoje são investimentos de mais longo prazo, são investimentos onde você quer conseguir uma rentabilidade maior para justamente conseguir bater a inflação, para justamente ter ganhos reais em dólar e não receber essa mixaria, como a gente mostrou aqui, de 0,4% ao ano em dólar. Porque não faz sentido nenhum, né? A vantagem de tu ter dinheiro embaixo do colchão, então, você vai pra ganhar essa mixaria aí. Tranquilo? Então vamos cair para dentro da minha tela e vamos entender quais são as opções aí que a gente tem, por exemplo, para ganhar esses rendimentos em dólar e conseguir ganhar da inflação e desse rendimento mixaria aí de 0,4% então ao ano. Uma das primeiras opções que a gente tem, por exemplo, é pool de liquidez. É uma das coisas que eu gosto de fazer, né? Que eu utilizo bastante. Inclusive, boa parte dos rendimentos que eu tenho, né? Que eu vivo, no caso, né, vem de pools de liquidez, vem de empréstimos estruturados e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode montar, por exemplo, aqui na Uniswap, né, que é a maior DEX de todo o mercado cripto, é o aplicativo que mais tem reputação, né, em todo o mercado de pools de liquidez, né, swaps e tudo mais, é a maior DEX de todo o mercado cripto. E a gente pode vir aqui fazer o quê? A gente pode, por exemplo, vir aqui montar essa pool de liquidez onde a gente tem os dois principais tokens de dólar que a gente tem no mercado cripto, que são o USDC e o USDT. Então, a gente consegue vir aqui, montar, por exemplo, essa pool de liquidez aqui, e a gente vai estar ganhando aqui, em média, quase 7% ao ano. Então, viu como uma coisa simples e prática do mercado aqui, ela já mata e muito aqueles 0,4% que a gente viu ali, se calculado, né, dentro daquela perspectiva que o JP Morgan fez, do cálculo em dólar. Então, cara, aqui você vai estar ganhando basicamente 7% em dólar. Ah, Rob, mas eu ganho 15% no CDI, no investimento tradicional aqui do Brasil. Beleza, eu prefiro ganhar 7, quase 7, né, 6,56% em dólar, do que tá ganhando 15% no Brasil, com essa inflação que a gente tem exacerbada no Brasil, com tudo que a gente vê aqui. Então eu prefiro muito mais ganhar menos em dólar do que tá ganhando 15% aqui. Até porque as inflações dos países também são bem diferentes, né? A inflação dos Estados Unidos comparado com o Brasil, não tem nem como comparar. Então, eu prefiro estar dolarizado, ganhando 6,56%, do que estar em real, ganhando aí 15% ao ano. Tranquilo? Mas a gente vai ver mais pra frente outras formas que a gente tem de rentabilizar os nossos dólares, que vai ser muito mais do que esses 6% aqui. Então a gente tem diversos níveis, né, de risco e também para o tipo de pessoa que vai investir. Ah, eu tenho um perfil conservador, posso utilizar uma estratégia. Eu tenho um perfil mais arrojado, posso usar outra estratégia. Eu tenho um perfil mediano, eu posso também mesclar algumas estratégias. Então, vai muito do perfil de quem está investindo, para você escolher aquilo que você quer fazer. Tranquilo? Seguindo então, aonde que a gente encontra, por exemplo, né, essas pools de liquidez? A gente vai vir então aqui para o site da DeFi Station, que é um dos sites que eu utilizo bastante, né? Inclusive eu já falei bastante dele aqui no canal, eu fiz um vídeo inclusive específico falando dele, né? Então se tu não assistiu, vou deixar aqui no card depois, dá uma assistida aí, que a gente fala sobre o DeFi Station, né? E tudo mais, como é que funciona, como é que a gente faz para achar as coisas ali dentro. Mas ele é bem simples, tá? Bem fácil de a gente conhecer, né? E mexer aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero montar pools de stablecoins. Eu venho aqui, ó. Ele já tem uma aba aqui, ó, de Stable Pools. Então eu venho aqui, seleciono essa aba aqui, ó, Stable Pools, ele automaticamente já vai me trazer aqui todas as pools de liquidez com dólares, né? Então eu posso escolher, por exemplo, aqui, ó, o SDT e o USDC, que foi o que a gente viu anteriormente ali na Uniswap, ele já me traz aqui, ó, quanto é que tá o APR das últimas 24 horas, né? Ele já me traz o volume da pool, ele já me traz o TVL, ele já me traz tudo. Então, tu pode vir aqui, escolher tua pool de liquidez aqui e seguir o barco. Então, tu
tem todas as informações necessárias que tu precisa para montar uma pool de liquidez aqui dentro da própria DeFi Station. Ah, beleza, Rob, mas eu não entendo nada de pool de liquidez, cara. Eu caí de paraquedas aqui no teu vídeo e não entendo nada. Nunca ouvi falar, não sei como é que funciona, não sei o que que é. Beleza, fica tranquilo que aqui em cima no card também vai ter um outro vídeo que eu explico o que são pools de liquidez. Então eu explico o conceito básico ali, né, do que são pools de liquidez. Então tu pode acessar esse vídeo aí, dar uma olhada com calma, estuda ele com calma e, obviamente, se tu quer alguém para te pegar na mão e poder te levar para conhecer todos esses caminhos da Web3, de criptomoedas, eu te convido novamente, né, para fazer parte da nossa comunidade. Dá uma conferida aqui embaixo, dá uma olhada aí, que eu tenho certeza que se tu precisa desse auxílio, vai ser muito relevante para ti. Até porque, lá dentro da comunidade, sou eu que respondo todas as dúvidas, sou eu que estou sempre lá junto com toda a comunidade e sempre ajudando, tentando fazer com que as pessoas possam cada vez mais, né, aprender e se elevar ali para o próximo nível dentro da Web3. Tranquilo? Então é bem tranquilo, é bem prático, é bem básico aí para poder fazer pools de liquidez, né, para poder rentabilizar essas criptomoedas. Até porque as criptomoedas de stablecoin, raramente elas vão ter o problema do impermanent loss, né? Que é o que a gente tem quando a gente monta pools com ativos que eles têm uma variância, né? As stablecoins, elas o nome próprio delas já diz, né? Stablecoins, elas são estáveis. Então elas não têm essa variância de preço. Então é muito mais fácil você montar pools de liquidez com stablecoins, porque aí você vai ter, né, uma paridade ali entre as duas criptomoedas e ela não vai ficar indo para cima e para baixo ali, né? No seu range, como acontece, por exemplo, umas pools concentradas. Então você vai ter mais tranquilidade para poder rentabilizar o seu dinheiro sem ficar se preocupando com esse problema do impermanent loss. Obviamente, a não ser que ocorra algum DPEG, né, com aquela stable. Então, o ideal é sempre utilizar, né, as maiores stablecoins do mercado, que aí raramente você vai ter problema com isso. Tranquilo? Seguindo, outra forma que a gente tem aqui, né, para poder rentabilizar nossas criptos são empréstimos. Então a gente pode utilizar, por exemplo, aqui a própria Aave, né, onde a gente tem o maior aplicativo de empréstimos do mercado. Então se a Uniswap é a maior no aspecto de pools de liquidez, a Aave é a maior no aspecto de empréstimos. Então você pode fazer o que aqui? Você pode pegar, ó, por exemplo, o seu USDC, vir aqui e colocar ele aqui como borrow, como earn, né, que seria emprestar. Então você vai ganhar aqui 3,77%, que é um APY variável, tá? Ele não vai ficar sempre assim, ele vai variando conforme a oferta e demanda que a gente tem aqui no aplicativo. Na verdade, o 3,77 é para você pegar emprestado. O 3,79, que é o que você ganha por deixar em supply, tá? Não muda muito, é basicamente a mesma coisa, mas só para deixar claro aqui para vocês, beleza? Ah, Rob, mas é muito pouco, 3,79. Beleza, também acho. É só uma opção que a gente tem, caso você seja aí de um perfil mais conservador e não queira fazer coisas mais arriscadas ou, né, que tem alguns aplicativos que não são talvez tão conhecidos no mercado. Então, como eu falei antes, vai muito do risco que você quer correr, vai muito do seu perfil, de quanto dinheiro você vai colocar ali e diversos outros fatores. Seguindo, a gente vem então aqui para Jupiter Land, que é o quê? O aplicativo da Jupiter, onde a gente também consegue deixar, por exemplo, o USDC, a gente consegue deixar o USDT, a gente consegue deixar, por exemplo, o Jup USD, né? Inclusive eu falei sobre essa stable aqui num dos últimos meus vídeos, né? Sobre as atualizações de mercado que a gente faz semanalmente, né? Então, você pode deixar qualquer uma delas. Aqui você está ganhando, por exemplo, ó, no Jup USD, 6,9%. Aqui na USDS, né? Que é a stablecoin, se não me engano, lá da Maker, você está ganhando 6,47%. Então, só aqui, ó, você tá ganhando mais de 0,5% ao mês em dólar. Então, tá ruim isso para você? Ou você prefere ganhar 0,4% ao ano em dólar, como a gente mostrou para vocês anteriormente, né? Então aqui tem várias e várias opções para você rentabilizar, por exemplo, o seu dólar, né? E aí você tá ganhando muito mais do que você estaria ganhando no CDB, no CDI, né? Num tesouro direto aí, por exemplo. Beleza? Outro site que a gente tem aqui também, que daí também é aqui na rede da Solana, né? É o site da Camino, que a gente tem também essa questão dos empréstimos, que ele tá meio bugado aqui, eu acho, né? Não tá carregando. Deve estar com algum probleminha aí de carregamento, mas ele funciona basicamente igual ao aplicativo da Aave, tá? Você vai ter ali alguns vaults onde você consegue depositar e tá ganhando ali um rendimento. Então você pode pegar o SDC, você pode pegar, por exemplo, a moeda da PayPal, né, que é o PYUSD. Então você pode pegar vários stablecoins, depositar nos vaults que tem ali dentro do site aqui da Camino, e aí você vai estar ganhando aí às vezes 8, 9%, né, sobre aquele valor que você está depositando ali também. Tranquilo? Outra opção que a gente tem aqui no mercado é a própria Maple, né? Maple Finance, bem conhecida aí também no mercado, onde a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, por exemplo, vir aqui, depositar o SDC ou o SDT, você pode escolher qual stable você quer depositar, e você vai estar ganhando aqui um APY, né, de 4,9%, beleza? Beleza. E aí, além de você estar ganhando esses 4,9%, você vai estar recebendo esse token líquido aqui, ó, que é o Sirup USDC. Então você está ganhando um token líquido, está ganhando esses 4,9% aqui. E aí, o que você pode fazer com esse token líquido, por exemplo? Você pode, por exemplo, vir aqui na própria Aave, né? E aí, você pode buscar aqui aquele token líquido que você tem ali da Maple, né? E aí você pode depositar aqui e ganhar mais, por exemplo, aqui, ó, 8,56%. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar melhor para vocês. Então, por exemplo, ó, a gente vem aqui, ó, e a gente pega esse token aqui, ó, lá, o token líquido, né, que a gente depositou lá no próprio aplicativo da Maple, e a gente vem aqui e ganha mais 8,56%. Então, se a gente pegar esses 4,9 aqui,
e somar com mais esses 8,56 aqui, a gente teria um rendimento analisado aí de mais de 13%. Então, olha tudo que a gente consegue fazer, né, sabendo utilizar as estratégias certas. Então, o site da Maple aqui também é um site até consolidado, né, faz um tempo já que eles existem, já passaram aí, né, por uma prova do tempo até relevante. Então, cara, você pode ganhar muita grana fazendo essas estratégias. Você consegue ganhar aí mais de 1% ao mês em dólar, sabendo as estratégias corretas. Em vez de você deixar seu dinheiro no CDI, no CDB, no Tesouro Direto, traz aqui para o mercado DeFi, que você vai conseguir rentabilizar com certeza muito mais do que o que você ganha ali, que não cobre nem a inflação que o governo gera anualmente. Tranquilo? Seguindo, outra forma que a gente tem aqui de rendimentos, né, com nosso dólar, por exemplo, a gente tem o SDC aqui, por exemplo, né, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue trazer aqui para o site da Avantis, né, e fazer o quê? Colocar aqui a 12,89% de APY anual. Então a gente vem, deposita aqui, né, o nosso USDC, a gente vai estar recebendo esse token aqui, ó, AVUSDC, que é o token da própria Avantis, né, que é um token líquido aqui da Avantis, e ganhando aqui um rendimento de 12,89%. E esse token líquido aqui, você ainda consegue também, né, rentabilizar e fazer a mesma coisa que eu dei o exemplo anterior aqui da Maple. Então, você consegue empilhar 12% aqui e ainda mais um rendimento em cima do local que você encontrar esse token aqui para você colocar ele para render também. Tranquilo? Então, cara, tem muitas e muitas estratégias, né, muitas e muitas formas aí de rentabilizar a nossa grana aqui no mercado DeFi. E para finalizar, um aplicativo que eu gosto bastante também, né, bastante gente utiliza ele no mercado cripto aqui, é a própria Morpho, né, que ele também é basicamente o mesmo sisteminha ali da Aave, tá, onde a gente tem empréstimos, então a gente pode deixar emprestado, pegar empréstimos, e aí aqui também eles têm vaults, né, então você, por exemplo, pode pegar aqui e selecionar aqui no canto, ó, APY, então você pega aqui, seleciona aqui, por exemplo, APY, né, clica aqui, e aí você consegue ver do maior para o menor, então aqui ele estava ao contrário, na verdade, né, ele já estava do maior para menor, eu cliquei, ele veio do menor para o maior, então vou clicar novamente. Então aqui ele paga, por exemplo, 7,12% no vault aqui dessa Clear Star High Yield. Então tem hoje aqui 314 mil dólares, né, dentro desse vault aqui. Então se você quiser, também é uma opção, né, ganhar aqui 7,12%, por exemplo, dentro com a sua USDC, né. Então tem várias e várias e várias formas de você rentabilizar o seu capital aqui no mercado DeFi. E tenho certeza que você vai ganhar muito, mas muito mais do que qualquer investimento tradicional desses que a gente trouxe aqui no início do vídeo. Então fica aqui meu convite, né. Estude sobre o mercado DeFi, estude sobre o Web3, estude sobre criptomoedas, para cada vez mais você conseguir tirar o seu dinheiro do país e poder ter rendimentos realmente rentáveis, onde você vai conseguir cobrir inflação, você vai ter um ganho real sobre o seu investimento e não ficar empatando dinheiro, como a gente mostrou lá no início do vídeo, onde você ganhava aí 0,4% ao ano, se for comparado ao poder do dólar. Beleza? Então fica aqui, né, mais um vídeo educativo, envie esse vídeo para mais pessoas que não conhecem o mercado DeFi, que não conhecem as criptomoedas, para que assim eles possam estudar sobre isso e cada vez mais aprender como rentabilizar seu dinheiro e poder utilizar ele no mercado internacional. Porque stablecoins, como a gente mostrou aqui, você consegue utilizar em qualquer lugar do mundo, em qualquer site do mundo, fazendo tudo o que você quiser. Ela vai estar ali na sua carteira, em sua autocustódia, ela vai ser sua e você vai poder fazer o que bem entender com ela a hora que você quiser. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tranquilo? Então por hoje, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.